Olá, vamos para mais uma aula do projeto de Educação Emocional Cultivando Equilíbrio. E hoje eu tenho uma pergunta para fazer para você que tem acompanhado as aulas de Educação Emocional, que é a seguinte: você acha que emoção tem memória? Nós já estudamos aqui um pouco sobre a diferença das emoções e dos sentimentos. E você já entendeu que as emoções passam pelo corpo. Elas são expressas na face. Elas têm a ver com o ambiente que você está, com as reações que você tem diante do ambiente. Então, cada vez que uma emoção ocorre, ela fica registrada na gente. Não tem como excluir as emoções que nós vivemos. Porque, como nós já vimos, as emoções elas passam pelo nosso corpo. Então, se você vive uma emoção ruim, ela vai ficar registrada no registro automático das suas memórias. Porém, e aí o que a gente pode fazer com isso, né? Se a gente registra as emoções boas e registra as emoções ruins, né? O que a gente pode fazer com isso é pegar essas emoções e dar um outro significado, uma outra cor, um outro jeito de encarar essas emoções negativas que nós vivenciamos, que estão registradas nas memórias, né? Por exemplo, se você levou um susto, esse susto vai ficar registrado na nossa memória. Nós não podemos selecionar o que nós estamos registrando na memória, né? Porque os pensamentos, eles têm ligações com as memórias. Então, quando acessamos a emoção, podemos dizer que a realidade, que nem aconteceu ainda, ela começa a acontecer dentro da gente. Então, se você tem um registro de uma emoção negativa e você acessou aquele registro da emoção negativa, mesmo que aquela realidade não esteja acontecendo, ela já começa a acontecer dentro de você. Então, você é o resultado dos seus pensamentos e o seu futuro é o resultado dos pensamentos que você vai começar a criar. As realidades, elas começam dentro da nossa cabeça, no nosso pensamento, na nossa imaginação. Porque os registros da nossa memória, eles não dependem da nossa vontade. O que acontece é que os nossos traumas, as nossas emoções negativas, elas são acessadas rapidamente frente a um estímulo de medo, por exemplo, né? E aí nós temos a tendência de fugir da situação. E você foge da situação. Quando você foge, você reforça a sua emoção negativa. É claro que eu não estou falando que quando você foge do leão ou de uma pessoa que está te seguindo na rua, você está fugindo da sua emoção negativa. Não, você está se protegendo. Lembra que na aula sobre as emoções, você viu isso, que as emoções podem ajudar ou prejudicar você. Então, você fugir de um perigo real é você se proteger de algo. Você está usando a sua emoção de uma forma favorável para você. Agora, fugir de algo que começou na sua cabeça porque a sua emoção foi acessada e que não tem a ver com a realidade, está prejudicando você. Quando você foge disso que começou na sua cabeça, que foi acessado por uma emoção, começou na sua cabeça e não tem a ver com a realidade, começou no seu pensamento e não tem a ver com a sua realidade, com a realidade que está acontecendo ali naquele momento, você reforça as suas emoções negativas, né? E aí que entra algumas técnicas da educação emocional. Então, é importante enfrentar a situação de medo para entender que aquela situação que gerou medo, porque aquele medo estava registrado na sua memória, ele hoje pode ser controlado, né? Então, frente a uma situação que disparou uma emoção, é importante você questionar os pensamentos que vêm na sua cabeça. É importante você controlar a respiração, até para mandar um recado para o seu cérebro, para o seu sistema nervoso, de que você está no controle dessa emoção. Você manda, na verdade, um controle para a parte do cérebro das funções executivas, né? E você consegue ter esse domínio de volta. Então, controlar a respiração e questionar os pensamentos que vêm diante daquela emoção que não te traz um perigo real, é muito importante para você começar a entender como é que essas emoções, esses pensamentos se processam dentro de você
e adotar um novo comportamento frente a isso, né? Diante de um trauma que você abre, uma emoção que você abre, né? Abriu uma janelinha aí que é de uma emoção negativa, de uma coisa ruim. Primeiro você vai questionar, isso existe mesmo, né? Então, uma fechada no trânsito, por exemplo, você vai disparar em você a emoção da raiva, né? Aí você pode adotar duas posturas frente a isso. Você pode agir com agressividade e brigar fora do carro, né? Mas se você parar para analisar o custo-benefício disso, você vai ver que sair para brigar e agir com agressividade pode te trazer mais consequências ruins ainda frente àquela emoção de raiva, né? Então, você precisa avaliar o que essa emoção vai trazer para você. Então, se você fosse avaliar essa situação do lado de fora, o que você ia pensar, né? Você pode registrar isso que eu estou dizendo para você, pegar uma folha, registrar uma situação aí ruim e duas possibilidades de lidar com essa situação que te gerou uma emoção desagradável. Diante dessa situação, o que eu posso fazer? Quais eram as possibilidades que eu teria frente a essa situação, que eu reagi negativamente frente a isso? Então, o exercício é pensar numa situação que te causou alguma emoção desagradável, que já estava registrada em você aí, né, alguma coisa negativa que já estava associada a essa emoção. E, pensando nessa emoção, escreva essa emoção desagradável que veio, essa situação que gerou essa emoção. E pense aí, quais as duas formas que eu teria para lidar com isso? Uma forma mais funcional, mais positiva, e uma forma mais disfuncional, reagindo a uma emoção de uma maneira prejudicial. Você já viu que as emoções podem ajudar ou prejudicar você. É isso que eu quero que você pense nessa aula. No caso da fechada de trânsito, por exemplo, você pode brigar e dar um significado mais negativo ou um significado mais positivo, né? Então, se você briga, você vai ruminar as emoções negativas, né? O seu corpo vai ficar em alerta, vai liberar hormônio de estresse, e aí você vai adotar para o seu corpo uma situação de maior estresse ainda do que aquela emoção já te gerou. As memórias, elas não podem ser escolhidas, né? E esses registros, eles não dependem da nossa vontade, porque eles são registros automáticos e involuntários. Então, a gente não pode apagar da nossa mente as nossas histórias. Na verdade, a gente não adoece emocionalmente pelo trauma que nós vivemos, né? A gente adoece pelo tanto que a gente alimenta as nossas emoções negativas, né? O quanto que a gente alimenta os monstrinhos que insistem em morar dentro de nós. Quando você olha para as coisas que te aconteceram, as coisas boas e as coisas ruins, né? Entende que algumas questões emocionais te derrubam, só que entende que elas fazem parte da sua história, que elas estão ali, você aceita e você consegue dar um novo significado, né? Educar as emoções é aceitar aquilo que mora dentro de você, e inclusive isso, as dores e os registros negativos que tem aí dos traumas que você viveu, das coisas ruins que você viveu, e entender que você não pode anular esse registro ruim, porque a sua emoção tem memória sim, né? Mas que você pode decidir se você quer continuar alimentando isso ou se você não quer mais alimentar, né? Então, se você quer alimentar as emoções negativas ou se você não quer alimentar as emoções negativas. Você não tem o poder de evitar o trauma, mas tem a liberdade de engordar ou de emagrecer os monstrinhos dentro de você. Então, uma técnica de educação emocional aqui que você pode adotar frente aos registros aí de emoções negativas que você tem. Quando você acessar dentro de você, através de um pensamento, uma realidade que não existe e que tem a ver com um registro de uma emoção ruim, você vai pensar naquilo e vai pensar 3 coisas
que tem uma emoção boa, que você viveu, tem uma emoção boa, ou que diante daquele fato, você vai conseguir viver enfrentando aquele trauma. Vamos pensar no exemplo do elevador. Então, você tem uma pessoa muito legal, um amigo que você quer visitar há muito tempo, ele te convidou para ir jantar na casa dele, e aí você vai lá toda feliz jantar na casa do amigo ou da amiga, e aí quando você chega lá, você descobre que ela mora no 24º andar. E você tem muito medo de elevador. Só que o seu medo de elevador, ele não é o medo que tem a ver com a realidade, porque se a gente for olhar, né, ele acessa em você alguns medos que têm a ver com os seus traumas, que têm a ver com as janelinhas ruins das suas emoções, que estão registrados aí com as emoções ruins aí na sua memória, né? Mas ele não é real, né? Pegar o elevador e ir no 24º andar, jantar com a sua amiga ou com o seu amigo, não vai te trazer nenhum grande problema. Por quê? Porque esse medo, ele não é um medo que... Você começa a criar a fantasia ali, né? Você começa a pensar várias coisas que podem acontecer ali com aquele elevador. Então, o elevador vai despencar, eu vou ficar presa, ninguém vai me socorrer. Milhares de coisas vão passando na sua cabeça que tem a ver com fantasia, não tem a ver com medo real. E aí, neste momento, então, frente a uma situação de medo, que não é real, que foi disparado pelo registro lá das suas memórias negativas lá, né, de medo, você vai pensar 3 situações que vão mudar essa história. Então, você vai pensar, nossa, mas esse jantar vai ser muito legal. E a gente vai conversar, a gente vai lembrar de coisas que aconteceram, ou, nossa, subir aqui vai ser muito bom para mim, porque eu vou poder ter uma outra vista sobre a cidade. Ou, nossa, ela fez uma comida que eu adoro, um jantar maravilhoso. Então, a gente vai poder desfrutar disso, desse momento entre amigas juntas. Então, são 3 formas boas que você achou para lidar com uma coisa negativa que até então era só fruto da sua memória de registros automáticos aí negativos, né? Então, coloca em prática essa técnica de educação emocional para cada pensamento ruim que vier, de um medo que não é real. 3 coisas boas, pense 3 coisas boas que são reais e que vão acontecer diante daquilo. Então, por hoje é só. Obrigada e escolha ser feliz. Até a próxima aula.